Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e, é claro, o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Tick, Tick, Boom, e mais especificamente sobre a sequência do Sunday. Mas antes da gente começar, galera, como sempre, é claro, eu tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, não se esquecerem de se inscrever no canal, dando um pouquinho de amor para esse sininho aqui embaixo, porque ajuda bastante, pessoal. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza, solta o Kraken. Então pessoal, eu amei o filme Tick, Tick, Boom, eu acho que é o meu favorito desse ano até agora. Não num aspecto técnico, mas subjetivamente mesmo. E eu acho que eu nem tenho como fazer justiça ao filme entrando nos aspectos técnicos e emocionais, o porquê eu gosto dele tanto. Mas eu queria falar sobre uma coisa específica por ele, foi algo que me chamou a atenção, que apareceu em várias críticas que eu vi do filme, que é sobre a sequência que é a Sunday. É um dos números musicais, né, e acontece quando o personagem do Andrew Garfield, né, e a pessoa real, o Jonathan Larson, tá trabalhando na lanchonete em que ele trabalha, que é o Moondance Dinner, e de repente ele descobre que o amigo dele, HIV positivo, foi hospitalizado. E ele tem essa escolha difícil, né, ele quer visitar um amigo dele, mas ele também tem que terminar a canção que ele tá trabalhando. É claro, ele tem que trabalhar ainda, e ele tá no meio do expediente, então é de domingo de manhã e ele não vai a lugar algum. É uma cena muito legal, mas muita gente questionou o fato da necessidade dessa cena existir. Principalmente pelo fato de que essa cena tem muitos easter eggs. Easter eggs no formato de atores. Todos os atores e atrizes que você vê no Moondance Dinner nessa cena são, na verdade, atores e atrizes lendários da Broadway. E a gente pensando que talvez essa cena não fizesse sentido no filme, justamente porque ela seria uma cena focada apenas nesses easter eggs, nessas referências. E eu, na verdade, discordo disso. Então, isso acabou me fazendo pensar um pouco sobre a natureza dos easter eggs e quando easter eggs num filme funcionam e quando eles não funcionam. Claro, existe a possibilidade de você não saber do que eu tô falando quando eu digo easter egg. Então, assim, galera, eu vou explicar rapidinho o que é easter eggs. Então, caso você já saiba o que são easter eggs e você queira continuar o vídeo e não ver essa parte, eu vou deixar aqui na descrição o tempo direitinho para você pular para a parte em que eu já tenha explicado o que eles são. E caso você não conheça, bom, easter eggs é o seguinte. Easter eggs geralmente são referências, mas eles também podem ser foreshadowings e também eles podem ser apenas, sabe, piadas internas que você coloca num filme e que geralmente a pessoa tem que procurar para achar, sabe? Ele não é explicitamente dado destaque. Ele tá lá na cena e se você souber do que se trata, né, esse filme que você tá assistindo, geralmente é uma coisa que tem a ver, né? Mas se você conhece, você já vai automaticamente ver ele em tela, você já vai estar pronto para saber o que ele é quando ele aparece. Eu acho que os easter eggs se popularizaram muito através de filmes, principalmente como os filmes de super-herói da Marvel, né, do MCU, se a gente levar em conta. Todos os easter eggs que tem durante a franquia do MCU. Eu acho que um dos principais foi a manopla do infinito do Thanos, que aparece lá no primeiro filme do Thor, e é um grande easter egg, né, uma grande referência ao que está por vir. Mas também a gente tem outras coisas, como por exemplo na Pixar a gente sempre tem um easter egg do carrinho do Pizza Planet, que é a pizzaria do Toy Story. Se você procurar em todos os filmes da Pixar, você vai ver aquele carrinho de entrega de pizza em algum lugar dentro do filme. Ou então a bolinha da Pixar, que é o símbolo da Pixar. Você também provavelmente vai achar ela em vários filmes, se você procurar direitinho. Um dos exemplos mais antigos de easter egg vem do próprio Alfred Hitchcock, que tinha a mania de aparecer nos filmes dele. Então, se você vê um filme do Hitchcock, provavelmente você vai ver o próprio Hitchcock em umas breves cenas que você vai ter que procurar direitinho, que é algo que na Marvel depois foi feito com o Stan Lee. Então o Hitchcock é também um grande exemplo de easter eggs antigos e é bem legal. E da onde vem o nome easter egg, né? Easter egg é ovo da Páscoa em inglês. E tinha uma lenda urbana de que, na verdade, o nome easter egg tinha vindo do filme Rocky Horror Picture Show, porque antes das filmagens os atores teriam brincado de caça ao ovo da Páscoa pelo set, né? E seja lá quem escondeu os ovos da Páscoa, né? Porque estava na época da Páscoa e eles resolveram brincar disso. Seja lá quem escondeu os ovos, escondeu muito bem, a ponto de que 3 ovos ficaram no set enquanto eles ainda estavam gravando. E se você pausar o filme em determinados momentos, você vai ver esses ovos. Então, teria sido daí
que teria vindo supostamente o nome easter egg. Mas também tem muita gente que acredita ele ao chefe da Atari quando eles estavam desenvolvendo o videogame Adventure, que tem um dos primeiros easter eggs que já existiram na história, e isso é um lance que você pode ver inclusive no livro e também no filme, na adaptação, né, do filme, do Ready Player One, que se você na verdade encontrasse, né, uma sala específica, se você entrasse nela, você ia desbloquear o nome dos criadores do jogo, o que era um lance bem legal e era um grande easter egg. Então o chefe da Atari naquela época, né, ele teria dito que isso é como achar um ovo da Páscoa, porque você nunca sabe o que tem dentro de um ovo da Páscoa até que você abra ele, né? Tem uma surpresa quando você encontra. E isso seria um easter egg, uma surpresa que você encontra ali numa cena quando você procura direitinho e desbloqueia esse segredo. Então, primeiramente, eu acho que faz sentido que seja alguma coisa que tenha a ver com o seu público, né? Que tenha a ver com o filme que você está apresentando, ou então que tenha a ver com sua própria trajetória pessoal, né? Como eu disse, o Hitchcock inseria ele mesmo dentro dos filmes dele, né? Então, é uma referência bem pessoal. Eu acho que, na verdade, o que acaba definindo se um easter egg funciona ou não é que ele não seja o propósito da cena. Eu acho que um easter egg não pode realmente ser o que motiva uma cena a existir, né? Ele tem que ser um plus, ele tem que ser um extra, aquela coisa que você procura para achar e é um bônus para quem está assistindo e sabe do que você está falando. Não é algo que realmente seja uma coisa só para aquelas pessoas que entendem, que nada some a trama, que nada adicione a trama, mas sim algo que você acabe, né, descobrindo ali e que acabe sendo um bônus especial para quem sabe do que você está falando. Ou então que você não saiba, né? Que você acabe vendo e você depois descubra, pô, aquilo ali tá lá, então acho que eu vou rever a cena só para ver o easter egg ali porque eu não percebi. Então, para mim, é assim que uma cena idealmente funcionaria com um easter egg. Um exemplo de uma cena para mim que não funciona como um easter egg, e aí eu acho que cabe botar meio que um aviso de spoiler aqui, porque eu não sei se todo mundo já chegou a ver esse filme, mas um exemplo que não funcionaria pra mim no caso seria o easter egg na segunda cena pós-crédito do filme dos Eternos, no qual a gente tem o personagem do Dane Whitman, né? Eles querem indicar que o Dane Whitman vai se tornar o Cavaleiro Negro, né? Que é o personagem dele nos quadrinhos, e ele tá tocando a espada e de repente a gente escuta uma voz falando com ele e o filme corta, né? E eu, assim como muita gente, depois eu descobri, foi pra casa sem ter a menor ideia do que aconteceu ali, de quem era aquela voz, o que exatamente estava acontecendo, que tipo de interação eles estavam querendo indicar naquele sentido. E isso porque ela é extremamente vaga, a gente não tem nada mostrado pra gente em cena. E se você parar pra perceber, geralmente o lance dos easter eggs é que algo seja mostrado pra gente. Agora, como a gente só escuta alguma coisa, isso não é um indicativo de nada pra gente, sabe? E aí depois, só chegar em casa e pesquisar, alguns dias depois é que eu fui descobrir que a diretora do filme, que é, né, a Chloe Zhao, confirmou de que aquela voz era a voz do Blade. E assim, é muito legal ter a voz do Blade, é legal você indicar o Blade, só que você não dá nada pra que as pessoas possam ter uma noção de que é o Blade, a não ser que tipo, você seja hiper, ultra, mega blaster, o máximo possível que você possa chegar de fã do Mahershala Ali para você reconhecer a voz dele. É tipo se em 2012 a gente tivesse, sabe, sabido que o Josh Brolin tinha sido escalado como Thanos nos Vingadores. E aí na cena pós-crédito, né, que é aquela cena pós-crédito famosa que a gente vê o Thanos, ao invés da gente ver o Thanos, a gente só escutasse a voz do Josh Brolin dizendo, sei lá, que é, velhinho? Sabe? A gente não ia saber que aquele era o Josh Brolin, principalmente quando você tem, sabe, audiências que são de outros países, as pessoas que vão ver dublado, as pessoas que vão ver legendado. Essas pessoas também vão ter muito pouco familiaridade com a voz de um ator. Então esse seria um exemplo de um easter egg que não funciona, porque você não tem um indicativo do que realmente está acontecendo aqui. Então aquilo só te confunde, não traz nenhum plus para aquela cena que está rolando. Então por isso a cena do Tic Tic Boom, do Moondance Diner, né, da sequência do Sunday, poderia ser interpretada como uma cena que não funcionaria, no sentido de que os easter eggs, né, as participações daqueles cantores todos da Broadway seriam, daqueles atores e atrizes todos da Broadway, seria o ponto da cena, que essa cena só existe apenas
pelos easter eggs deles estarem ali. E também pelo easter egg, na verdade, de Sunday ser uma paródia do Jonathan Larson quanto ao musical Sunday in the Park with George, que é um musical do Stephen Sondheim, que era tipo o herói do Jonathan Larson que aparece no filme. E é uma paródia dessa canção também, o que só provavelmente quem é muito fã de teatro musical da Broadway vai saber que aquela música é uma paródia dessa outra música que pertence ao musical do ídolo do Jonathan Larson. Mas aí é que tá, eu não acho que o propósito dessa cena sejam esses easter eggs. Eu acho que uma das principais evidências disso, né, é que esse é um número que não é original ao filme, é um número que estava no Tic Tic Boom original do Jonathan Larson. É um número que ele criou. E a gente não tinha, obviamente, né, no Tic Tic Boom, vários atores. E mesmo assim, é uma cena que, na verdade, está ali dentro da peça para ilustrar o descontentamento dele, né, com o emprego dele. Não era o lance que ele gostava de fazer. E é um lance que estressava ele. Então, essa cena, né, que existia dentro da peça, eu acho que era também um pouco de um momento cômico para aliviar, né, a história, para dar uma quebra, né, seria um alívio cômico. E seria um jeito dele satirizar esses clientes que iam todo domingo, bem na hora do brunch, lá pro Moondance Diner, e esse foi o jeito dele de, né, satirizar isso e brincar com isso, né, brincar com a própria miséria dele e descontar mais ou menos um pouco da raiva que ele tinha dessa galera nessa canção. No filme ela também ainda satiriza, né, esses clientes, ela ainda tem a piada original da peça, né, essa brincadeira que ele faz com a galera que ia sempre comer no brunch aos domingos dentro do Moondance Diner. Mas ela também é uma cena que, demonstra muito bem a atuação do Andrew Garfield, né? Uma cena em que, embora a gente fique cortando, intercalando com ele no palco, apresentando o Tic Tic Boom no teatro, né? Ele narrando, ele falando tudo que tá passando pela mente dele, né? A ansiedade que ele sente. Ele tem que produzir o musical dele, escrever a última música que falta, ele quer falar com a namorada dele, mas ele também quer visitar o amigo dele que acabou de ser internado no hospital, ele quer sair de lá. Então, todos esses pensamentos conflitantes, né? E isso corta com a narração dele, mas o Andrew Garfield demonstra muito disso com o olhar dele, enquanto ele está pensando em ir embora daquele lugar, né, em sair antes que a galera chegue, antes que ele tenha que trabalhar no dia do brunch, né. Então a gente vê muito o Andrew, né, trabalhando nesse sentido e, é claro, depois cantando, né, a música em si, que ele aprendeu a cantar só para esse filme. Mas eu acho que o outro propósito também é demonstrar como nos momentos de estresse, né, nos momentos mais difíceis, ali seria um momento, né, em que o mundo está desabando em cima dele. Eu acho que essa cena serve para demonstrar muito bem como, quando nesses momentos, né, de desafio, a mente criativa dele assumia, e isso era meio que salvava ele, né, a criatividade dele, como ele conseguia transformar aquilo, né, em números musicais, em cenas, como aquilo meio que mantinha a ereção para continuar o dia dele. E é claro, como a gente está no cinema, né, e a gente não está no teatro, a gente tem o que acontece de melhor com os filmes que são adaptações de musicais, que é você poder fazer coisas que o teatro nunca permitiria, você poder expressar coisas de maneira diferente, de maneira visual, criativamente. E você também poder ficar em mais contato com os atores, né? No teatro a gente tem os atores atuando para a galera lá da fila lá de trás, né? No cinema não, a gente pode dar close, a gente pode ver as emoções de perto dos atores. E essa cena tem tudo isso, ela é uma cena que comunica visualmente o Jonathan criando esse cenário, né, mental dele, com tudo congelando, e a gente vendo as paredes do teatro desabando, né, a gente vê a galera se organizando em uma orquestra formada do lado de fora do Moondance Diner, e depois aquilo ali se transformando em uma pintura, como é, né, o quadro que baseou a peça. Então eu acho que essa cena, assim como a cena da natação, né, que é uma cena que foi cortada do musical justamente porque ela era visualmente muito ambiciosa e não fazia sentido pra galera que estava assistindo, né, o Jonathan não ia ter como encenar aquilo. Assim, até poderia, mas não ia ficar tão interessante quanto visualmente aquela cena se torna, né, com inclusive as marcas no piso, né, dos metros da piscina se tornando depois, né, as notas musicais que ele vai utilizar na canção final dele. Isso é o que grandes, eu acho, adaptações cinematográficas de musicais fazem. Elas pegam, né, a essência do musical, né,
e elas mantêm essa essência, mas ainda assim elas também adaptam ele para a linguagem que ele tá, porque eu acho que é justamente esse o caso da adaptação, ela sempre tem que ter a ver com a linguagem para qual você está adaptando. E essa cena é uma cena que justamente tira total vantagem disso, né? A vantagem de você estar no cinema. Ela seria uma das cenas mais cinematográficas do filme. E tudo com um ponto de demonstrar não só a ansiedade do Jonathan, mas também como a criatividade dele muitas vezes ajudava ele a superar essa ansiedade, essas incertezas, mesmo que momentaneamente, mesmo que só para ele fazer o que ele tinha que fazer ali naquele momento, que é servir aquela galera insuportável do brunch de domingo. E eu acho que é uma cena sensacional. Então o ponto dela não seriam os easter eggs. Os easter eggs são um plus, são um bônus, são um a mais ali que aquela galera... Até o próprio Lin-Manuel Miranda tá nessa cena, né? O diretor do filme. Então aquilo ali é só um a mais, não é o foco da cena. E por isso eu acho que aquela cena deve existir. Eu, por exemplo, conheci algumas pessoas, né? Então eu sabia que provavelmente aquela galera era uma referência, a galera da Broadway. Reconheci logo de cara as irmãs do Hamilton, né, por exemplo. Mas alguns eu não conhecia. E pra mim não tirou o propósito da cena. Eu ainda entendi o que aquela cena queria passar pra gente. E depois foi muito legal, olhando, né, vendo os comentários sobre o filme, descobrir quem eram aquelas pessoas. Então eu acho realmente que o propósito da cena não é os easter eggs. E por isso é uma cena que funciona. E por isso é uma cena que não deveria ser deletada, principalmente pela forma como ela é adaptada lindamente para a linguagem cinematográfica. Então não só eu diria que é uma boa cena e que é uma cena que tem propósito, mas eu também diria que é um bom uso de easter eggs, porque não é, na verdade, algo que distrai você da cena, né, que você está assistindo, não são pessoas que vão te distrair, você vai ficar, oh meu Deus, olha só quem tá aí. Eu acho que esse não é o propósito e ainda assim é uma cena que se você conhece as pessoas que estão ali realmente, se você pega a referência de cara, é um bônus, é um a mais que eles estejam fazendo que serve ao filme, que serve à história e serve à adaptação da peça na qual ela é baseada. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!